O que são funções em JavaScript, qual a sua importância e como a gente deve utilizar esse importante recurso de programação? É isso que a gente vai ver nesta videoaula. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação e analista de sistemas há mais de 20 anos. E nesse canal eu dou aulas para iniciantes em programação, destacando aqueles pontos fundamentais que você precisa aprender para você deslanchar na sua carreira. E nessa aula nós vamos ver, então eu já vou pedir aqui já de antemão para você inscrever no canal, para você deixar aí um comentário, tá? Para ajudar a gente nesse trabalho. Então nessa aula a gente vai entender o que são funções no JavaScript, como que a gente utiliza ela, todos os detalhes relacionados, até porque isso aqui é uma coisa extremamente importante que você vai usar muito em seus projetos. Então é bom que você aprenda bem essa questão, porque é um importante alicerce da programação em diversas linguagens, especialmente em JavaScript, tá? Então, para a gente começar a entender, a gente precisa pensar que eu estou trabalhando no modelo tradicional do JavaScript com front-end, ou seja, ele está acoplado a uma página HTML. Eu tenho aqui essa página index, né, o index, e nessa página index eu tenho uma referência aqui, ó, ao arquivo funções, que é esse que eu estou com ele aberto aqui. Observe que index e funções estão na mesma pasta, né? Então eu não preciso especificar aqui o caminho, basta eu colocar o nome do arquivo. E ele está sendo executado aqui como um script simples, tá? Ele não está sendo executado como módulo, que é uma outra maneira de trabalhar com JavaScript. Nesse caso aqui, para que eu veja o JavaScript em ação, né, eu preciso, na verdade, executar o HTML. Tá? Ele já está em execução aqui, então eu vou dar aqui um F12. Opa, vou dar aqui um F12. E ele vai abrir aqui o console, ó, o console está vazio, né? E aí a gente consegue, então, trabalhar com ele. Bom, a maneira tradicional, quando esse HTML é executado, ele vai executar também o arquivo funções. Ao executar o arquivo funções, observe que eu já deixei aqui algumas funções prontas e nada aconteceu. Nada aconteceu. Está vazio, vazio, vazio o console, né? Não tem nada executando. Mas se eu colocar aqui alguma coisa, vou colocar aqui um console log, pronto. Ó. Se eu for lá agora no navegador, veja, então ele exibiu lá para mim o código que eu mandei mostrar, né? Então o que acontece? O fluxo de execução natural do JavaScript, né, vai ser de cima para baixo, então ele vai pegar essa instrução, vai executar, mas quando ele encontrar uma função, ele não executa, porque diferente do código tradicional, as funções elas só são executadas quando você chama ela, tá? Então, o fato dela existir aqui não significa nada se ela não for chamada, se ela não for invocada, né, que é o termo que às vezes a gente utiliza também. Então, nesse caso, a gente precisa invocar, a gente precisa chamar essas funções. Mas primeiro nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos compreender aqui um pouquinho delas. Eu criei aqui algumas funções para representar uma calculadora, tá certo? Uma calculadora, e eu tenho inicialmente aqui uma função chamada somar. Como nós sabemos, uma calculadora tem uma opção de soma, né? Então, como é que ela funciona? Uma função, ela é um bloco de código, né, um bloco especial de código, que tem como finalidade você separar, né, você segmentar o seu código, né, você criar divisões lógicas, né, divisões ali onde você vai reunir dentro dessa divisão, dentro desse bloco, um assunto específico. Como nesse caso aqui, ó, eu vou ter aqui uma função de somar e nessa função o trabalho que eu vou fazer aqui dentro vai ser somar. Depois eu tenho aqui embaixo uma função subtrair e aqui dentro desse bloco de código eu vou executar apenas a operação de subtrair. E assim por diante, tá? Então pense em blocos de códigos separados, tá? E aquele bloco, normalmente, ele é um bloco específico para realizar uma coisa só, tá? É importante isso. É uma coisa só, tá? Cada função deve executar uma única ação, tá bom? E aí, eu tenho aqui várias formas de criar funções no JavaScript. Esta aqui, ó, é a mais tradicional, né? A gente chama de declaração de função. É a forma mais antiga, vamos dizer assim, de você criar uma função. Então, você vai usar a palavra function para indicar que você está criando um bloco, né? E esse bloco, né, essa função, chama-se somar, é o nome dela. Tá vendo aqui o VS Code já mostrou.
E aí, preste muita atenção nas chaves, né? O JavaScript, assim como outras linguagens, utiliza esse modelo de chaves para fazer a delimitação de bloco, né? O que acontece? Ele está dizendo que essa função, na verdade, começa aqui e termina aqui, tá certo? Então, esse bloco delimita o espaço da função. Tudo que tiver dentro dessa chave, né? Tudo que tiver dentro dessa chave é o espaço delimitado pelo bloco, tá certo? E aí, aqui dentro, ó, somar, eu tenho aqui um parêntese, né? E dentro desse parêntese, eu tenho aqui A e B, tá certo? A e B, ele está dizendo aqui, ó, que ele é um parâmetro, tá vendo? Eu tenho um parâmetro A e eu tenho um parâmetro B. Como assim um parâmetro? Bom, veja só, eu poderia fazer essa função de uma maneira diferente. Eu vou comentar esse código aqui e vou fazer o seguinte. Imagina que eu quisesse somar, tá? Eu vou fazer aqui diferente. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, const resultado é igual a 20 mais 30, tá certo? E aqui, ó, vou duplicar esse código e vou mandar ele a soma de 20 mais 30 igual resultado. Então, olha só, se eu for lá no console agora, a gente... Opa, não mostrou nada, por quê? Porque eu não chamei a função. Então, vou vir aqui embaixo, e eu vou chamar aquela função. Então, vou colocar aqui, ó, somar, né? Somar, ó, 20 mais 30, ok? 20 mais 30. Quando eu for lá no console, opa, por que ele não executou nada aqui? Deixa eu ver, calma lá. Somar. Ah, porque ele tem ali um return. Eu já vou explicar sobre o return já. Calma aí. Vou colocar dessa forma aqui que fica melhor. Então tá lá, o resultado da soma de 20 mais 30 é igual a 50. Bom, vamos entender aqui então o que ele fez. Olha só. Aqui eu estou criando uma variável, resultado, onde ele soma 20 mais 30 e devolve esse resultado aqui depois. Só que toda vez que eu chamar essa função, ó, toda vez que eu atualizar a página, ele vai somar sempre 20 mais 30. Né? Então, na verdade, é uma calculadora, ele está fazendo uma soma, só que isso aqui não está correto, porque, na verdade, eu posso querer somar outros valores. Então, isso aqui não serve. Né? Então, a maneira correta é usar dessa forma aqui. Ó. Então, eu vou receber um parâmetro, ou seja, eu vou receber de fora o valor de A e B, que vai representar os valores que eu quero somar. Tá? Então, ele vai receber aqui um valor na variável A e inclui ele aqui, vai receber outro valor no parâmetro B e inclui ele aqui, e faz a soma desses valores. Se eu for lá no console agora, ele continua somando 20 mais 30. Mas eu posso vir aqui e mandar somar agora 23 mais 38, por exemplo. Então, agora 23 mais 38 é igual a 61. Entende? Então, essa é a ideia. Então, quando eu chamo aqui, quando eu chamo, eu passo os valores que eu quero somar. Passo os dois valores. E a função recebe esses dois valores aqui nos parâmetros A e B. Então, dentro desse bloco A e B, são parâmetros, né, são variáveis, que vai receber os valores que eu passei aqui quando chamei a função. Tá certo? Dessa forma, ele faz a soma de, no caso ali, 23 mais 38, né? E exibe ali o resultado. Então, essa é a maneira tradicional, né, de você criar uma função usando o function e recebendo aqui parâmetros, e fazendo, no caso aqui, a soma desses parâmetros, utilizando a soma e retornando aqui o resultado. Ok? Bom, aí eu tenho uma segunda forma de trabalhar com funções, que é utilizando expressão de função, né? Nesse caso, eu estou criando a função como se fosse uma variável. Eu estou usando aqui um const ao invés do function. O const ele é usado no JavaScript quando você quer criar uma variável. Né? Veja só, aqui eu usei const, const resultado. Então, eu criei uma variável, né, cujo valor não pode ser alterado.
e resultado é uma variável local. Aqui, ó, também estou usando o const, só que ao invés de criar uma variável comum, né, que vai receber o resultado de uma soma, nesse caso aqui ele vai receber uma função. Tá vendo? Então, subtrair vai ser uma variável cujo valor dela não é o resultado de uma soma, mas é exatamente uma função. Na verdade, é o que essa função vai fazer, né? Então, em tese é a mesma coisa, né? Em tese é a mesma coisa, só que é uma maneira diferente de você criar uma função. Então, subtrair vai ser igual a function. Ó, ele também recebe os parâmetros a e b, exatamente como aqui, não muda nada. E aqui embaixo também ele faz a mesma coisa. Aí ele mostra aqui o resultado. Ah, mas espera aí, está diferente aqui. Não está diferente, é só uma maneira um pouquinho... diferente é uma maneira de escrever, né? Aqui primeiro eu criei a variável, fiz a soma, atribuí a variável e depois mostrei aqui. Aqui, ó, eu já fiz um return e já fiz a operação aqui dentro, né? Desculpa, aqui, ó. Já fiz a operação aqui dentro. Ao invés de devolver resultado, eu devolvi aqui. Mas perceba que se eu fizesse a subtração aqui e devolvesse resultado, iria dar na mesma, tá? Então não tem problema. Eu posso fazer dessa forma e posso fazer mais direto. Essa forma aqui, você deixa o código um pouco mais verboso, né? Ou seja, você tem que escrever mais código para fazer a mesma coisa. Contudo, é uma estratégia mais didática, vamos dizer. Para quem está começando, talvez faça sentido, né, escrever o código dessa forma. Primeiro fazer a soma, atribuir uma variável, depois devolver essa variável. Você tem um olhar um pouco mais lógico nele, né? E aqui você já faz direto, dentro da expressão aqui, você já monta a expressão e devolve ela, tá? Mas, em tese, é a mesma coisa. E o subtrair? Vamos colocar ele aqui também? Vamos colocar aqui um console log subtrair também, ele já me sugeriu ali, ó. Então, 100 menos 45, se eu for ver lá o resultado, ele está falando que 100 menos 45 é igual a 55. Então, ok, a minha função também funcionou, né, da mesma forma que o somar. Apesar dela ter sido escrita de forma diferente, dela trabalhar com a operação aqui um pouquinho diferente, mas ela funcionou do mesmo jeito. E aí, para fechar, eu tenho aqui uma outra forma de se trabalhar com funções em JavaScript. Aliás, essa aqui é uma das mais comuns, que é utilizando a função de flecha, né, ou a arrow function, como se diz, tá? Então, eu vou começar primeiro aqui pelo dividir, deixa isso aqui para depois. As duas são funções de flecha, tá? Então, ó, mesma coisa, eu uso o const, crio como se fosse uma variável, ela é igual, né? Olha a diferença do subtrair. No subtrair, eu tive aqui o function. Aqui eu não coloquei o function. Eu só coloquei os parâmetros, tá certo? E o function que eu tenho aqui, ó, ele passa para cá, ó, ele passa para essa chamada arrow function, para essa função de seta, tá? Que é uma maneira simplificada de você fazer isso aqui, ó. Tá? É uma maneira menos verbosa, né? Uma maneira simplificada. Então, mas é a mesma coisa, tá? Em termos de resultado, você está fazendo a mesma coisa aqui. Só que você está fazendo ela de maneira simplificada. Então, você não usa a palavra function e, em compensação, você vai colocar aqui essa seta, né? Que eles dizem, essa arrow function, que vai dizer que isso aqui é uma função, né? E aí a mesma coisa. A diferença é que aqui, ó, eu no return, aqui em cima eu coloquei um texto, né, o resultado da subtração de A. Aqui eu só coloquei o valor direto, ó. Eu só retornei A dividido por B, né, ao invés de colocar o texto lá como um todo. Mas aí é só uma maneira diferente. Eu estou fazendo diferente só para mostrar as diferentes formas que você pode trabalhar. Mas você poderia fazer desse jeito aqui também, aqui não teria problema nenhum. E aqui dentro, ó, deixa eu até fazer para você ver. Ó, vou trazer aqui, ó. Em vez de eu usar, então, o return direto, eu vou falar o seguinte, ó, o resultado da divisão de A por B é igual a A dividido por B, certo? Então, você vai vir aqui, ó. Opa, não chamei a função de novo, temos que vir aqui e chamar a função. Tá lá. Não precisa de tudo isso, meu amigo. Não
precisa de tudo isso. Vamos lá. Isso. Então, eu venho aqui ó, no multiplicar, ele vai falar que o resultado é 56. Né? Desculpa, eu chamei o multiplicar, tem que ser o dividir. Desculpa. O resultado da divisão de 7 por 8 é igual a 0,8 tal, tal. Então, beleza. Então, ele chamou. Agora, se eu usar a outra forma que eu tinha colocado inicialmente, vai acontecer. Ele apenas vai mostrar o resultado, sem mostrar o texto. Tá? Se o objetivo for apenas o resultado, então beleza, isso aqui resolve. Se o objetivo for você mostrar um texto, né, explicando o resultado, então você usa a outra forma. Mas aí é só uma maneira diferente de você retornar. Tá? Então, a aerofunction ela vai funcionar da mesma forma que a função atribuída, a função de expressão aqui, né, com essa diferença. E aí eu volto aqui para o multiplicar. O multiplicar eu fiz aqui também uma aerofunction, observa que é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, exatamente idêntico. A diferença é que o JavaScript permite, quando eu quero fazer isso aqui, ó, quando eu quero fazer um return direto já do resultado, eu não preciso nem colocar o return, tá? Eu posso colocar direto aqui, ó. Tá vendo? Só que eu não posso retornar duas coisas, tá? Eu não posso fazer uma outra coisa aqui. Tem que ser apenas uma linha. Quando eu tenho apenas uma linha, como era esse caso aqui, ó, ao invés de eu ter que criar o bloco, colocar o return, não. Eu posso fazer de uma maneira extremamente simplificada. Tá? Então, ele vai entender que isso aqui é uma função, ele vai entender o conceito de bloco do mesmo jeito, só que ele já vai fazer o return, né? Então, aqui já está implícito o return, e aqui já está implícito a questão dos blocos aqui da chave. Tá? Então, é uma maneira especial que o JavaScript tem. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar lá um texto, vou multiplicar 9 por 9, e ele vai falar que o resultado da multiplicação de 9 por 9 é igual a 81. Então, está aqui a nossa calculadora, vista sobre diferentes óticas, né, sobre diferentes formas de você trabalhar com as funções em JavaScript. Aí você deve perguntar, poxa, mas diante dessas 4 alternativas, qual delas eu devo usar? Olha, eu diria para você o seguinte, funções mais complexas, né, aquela que tem várias linhas, o mais comum hoje é você utilizar dessa forma aqui, ó, tá? Ou, por exemplo, dessa forma. Tá? Eu acho que a aerofunction é até mais comum hoje. Tá? Você utilizar ela, por ela ser mais compacta, né? Ser mais compacta, deixar o código um pouco mais verboso. Essa aqui você vai usar em situações muito específicas. Né? Agora, quando você for trabalhar com código legado, com código antigo, você vai encontrar muito esse tipo de declaração aqui. Tá? Posso atualizar quando eu achar uma declaração dessa? Eu posso mudar ela para um aerofunction? Em tese pode, tá? Em tese pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma revisão, uma melhoria no seu código, num code review, e pode fazer essa mudança também, não tem problema nenhum, tá bom? Então essas são as formas de você trabalhar com funções no JavaScript. Criamos aqui uma calculadorinha básica, né? Que você pode ajustar ela, implementar ela para ser utilizada em uma aplicação qualquer, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado nessa visão sobre funções no JavaScript, como você cria, como você usa, as diferentes formas. E vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar aí um comentário dizendo o que você achou dessa aula e acompanhar outras aulas onde a gente ensina programação para iniciantes. Muito obrigado por ter ficado até aqui.